Olá a todos, muito bom dia, satisfação em encontrá-los. É com muito prazer que nós iniciamos esse terceiro dia do Key Summit 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de recepcionar os nossos convidados. Muito bom dia, Marconi, muito bom dia, Ortiz, e muito bom dia, Richard. A gente agradece demais a participação de vocês e só engrandece esse nosso painel. E muito bom dia a você que está assistindo, que está investindo em conhecimento, que está aí em casa, mas buscando o que existe de mais moderno, mais inovador em saúde. Parabéns à família Villa por essa iniciativa também. É uma satisfação estar com vocês. Para iniciar o nosso painel super disruptivo, eu gostaria de convidar a nossa primeira participante, Orit, para apresentar-se e fazer uma explanação sobre um resumo sobre o seu conhecimento em relação à inteligência artificial, ao aprendizado por reforço, como é que nós estamos trabalhando e olhando para o futuro na questão do healthcare. Ortiz, com você, a palavra está com você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos, é uma honra e um prazer estar com vocês no Brasil. Acho que é a primeira vez que eu falo no Brasil, então para mim é uma grande novidade. Eu sou radiologista e atuo há mais de 20 anos nos Estados Unidos, tenho minha própria clínica de radiologia e também fui chefe médica e sou chefe médica na Zebra Medical Vision, porque eu quero investir na fronteira da radiologia, que é com inteligência artificial, AI, que vai beneficiar os pacientes e a saúde em geral. Então, é isso que eu vou tentar mostrar aqui. Eu preparei uma apresentação, pode exibi-la, por favor. Gostaria de passar alguns minutos, então, falando sobre como a AI pode afetar a saúde da população, algumas visões interessantes e o que nos trará o futuro. Próximo. Ótimo. A saúde da população, a saúde pública, é uma questão muito importante no mundo inteiro, especialmente agora com a pandemia, mas, em última instância, os gastos com a saúde ficam mais concentrado nas condições crônicas. Há um estudo sobre isso e no Brasil as estatísticas são parecidas com o resto do mundo. Cerca de metade dos adultos acima dos 18 anos tem pelo menos uma condição crônica e até 2030 uma grande parte dos adultos terá uma grande quantidade de condições crônicas e de doenças crônicas. Essas doenças podem ser detectadas precocemente e evitar que avancem a estágios que tragam maiores danos para os indivíduos e a população, com maiores necessidades de investimentos e recursos para a comunidade. Então, se pudermos economizar disso, estaremos melhorando a vida de todos e também do sistema. Próximo. Então, a nossa missão na Zebra Medical Vision é criar produtos de inteligência artificial que identifiquem doenças crônicas precocemente e que promovam um tratamento precoce e, assim, reduzam o ônus e morbidade, mortalidade e o ônus financeiro também. Hoje em dia, falamos da mamografia, por exemplo, como um exame para câncer de mama. Isso é óbvio para nós, mas há muitos esforços agora ou que foram feitos muitos anos atrás para o início desse exame. E a nossa meta com a inteligência artificial é fazer triagens em padrão global para identificação de doenças crônicas. Próximo. E a forma como vamos fazer isso, vamos avaliar todos os dados disponíveis em tomografias para vários quadros, pneumonia, apendicite, não importa por que o paciente faz o exame, mas há muitos dados sobre todos os exames que já foram realizados que são subutilizados e podem ser aproveitados melhor e grande quantidade de doenças
crônicas não são, na verdade, a razão primeira pela qual o paciente foi fazer o exame, e elas acabam sendo descobertas. Então, assim, queremos que os exames sejam todos disponíveis para que essas doenças sejam identificadas e que possamos reduzir e mitigar o impacto causado por elas, tanto para os pacientes como para o sistema de saúde público, com essa identificação precoce. Há muitos dados já para fazermos isso, só que não são usados. E a inteligência artificial será usada, está começando a ser usada para descobrir isso e, assim, o paciente é encaminhado para o tratamento melhor possível. Próximo. Eu vou dar 2 exemplos de doenças crônicas que na Zebra Medical Vision nós começamos a trabalhar. E temos produtos que podem identificar essas doenças na tomografia para indicar o tratamento correto. Primeiro é a osteoporose, baixa densidade óssea, que é conhecida como uma doença silenciosa. Há muitos pacientes andando por aí com densidade óssea baixa sem ser identificada, a menos que seja investigada, ou quando eles caem e se machucam e se fraturam muito facilmente. Quando ocorrem as fraturas, aí sim que eles começam a ser tratados. As primeiras fraturas podem ser menores, mas com o avanço da doença, as fraturas são maiores e chegam ao quadril. A fratura no quadril tem maior morbidade, 25% dos pacientes acabam morrendo após 1 ano, e também os números em todo o mundo estão crescendo muito, especialmente com a geração dos baby boomers. Então, se nós identificarmos a osteoporose precocemente e pudermos tratar a doença, que é uma doença silenciosa inicialmente, poderemos prevenir essas fraturas que acabam minando a qualidade de vida dos pacientes e acabam sendo muito caras também para o sistema de saúde. Próximo. Queremos transformar o paradigma. Com as fraturas assintomáticas nas tomografias são subrelatadas, subdiagnosticadas e os pacientes não são tratados. E com a inteligência artificial vamos identificar essas fraturas na tomografia. Com os achados, os radiologistas podem produzir relatórios consistentemente e enviá-los aos clínicos com recomendações de tratamento, ou pelo menos para que o paciente entre no sistema correto. E então, identificando fraturas menores, poderemos tratar os pacientes e evitar fraturas maiores. Essa é a meta. Próximo. A ciência por trás da nossa iniciativa é que os pacientes com osteoporose e baixa densidade mineral óssea têm fraturas não detectadas, que também não são reportadas pela radiologia nas tomografias. Normalmente, elas se apresentam 10 anos antes das grandes fraturas, como a fratura de quadril. E identificando essas fraturas menores que ocorrem ao longo da coluna dorsal, e assim os pacientes que estarão em maior risco de ter fraturas de quadril serão identificados. Também poderemos instaurar mudanças comportamentais, preventivas, maior compreensão dos pacientes e educação. Poderemos tratá-los com medicamentos que reduzirão a velocidade de progressão da osteoporose. E também, se oferecermos esses medicamentos, teremos um percentual grande de fraturas de quadril evitadas. Então, aquela pessoa idosa da família, se você puder melhorar a sua qualidade de vida, isso é um bom tratamento e condição de saúde. E é isso que queremos fazer para todo o segmento, reduzindo os custos associados ao tratamento desses pacientes, porque muitos requererão assistência pelo resto da vida. Próximo. Aqui vemos um exemplo
de um exame em que a paciente tem um fator de compressão. Aqui vemos do lado direito a imagem que pode ser aumentada. Então, a fratura por compressão é destacada ali no quadrado amarelo. E assim o radiologista vê o achado e você pode pressionar ali o dedo para cima ou para baixo para identificar fraturas de compressão. O próprio sistema identifica isso e o radiologista confirma ou não. E tudo isso é ajustável para produzir o relatório e enviar para a instituição de saúde. Algumas instituições recomendam isso e podem pedir um DEXA scan e considerar que a situação é de osteoporose, mas devemos guardar sempre essas informações e isso é feito com a inteligência artificial para que os achados não sejam perdidos. Queremos garantir que os pacientes recebam tratamento merecido e, com isso, botar o achado no relatório é o primeiro passo. O segundo passo é garantir que um clínico examine o paciente e inicie o tratamento correto para que a doença tenha uma progressão mais lenta. Próximo. Outra direção que estamos vendo é na doença cardiovascular, que é altamente prevalente no mundo inteiro. Muitas pessoas jovens andam por aí com doenças cardiovasculares sem nem saber. O primeiro indício, normalmente, é um ataque cardíaco. E aí a pessoa sabe que tem a doença, mas muitas vezes já é tarde demais. Se pudermos identificar o cálcio na artéria coronária, poderemos identificar doenças em tomografias do coração, identificarmos o cálcio e fazer a triagem dos pacientes, identificando aqueles com alto risco de sofrer um ataque cardíaco nos próximos 5 anos. Esses pacientes serão identificados e tratados quando ainda estão assintomáticos e, com isso, retardaremos o início, a progressão da sua doença cardiovascular. Isso trará benefícios para o paciente e para o sistema de saúde também. Muito dinheiro é gasto em doenças cardiovasculares em todos os lugares, mas podemos já começar a tratar essa doença precocemente. É só um caso de identificar os pacientes. Próximo. O que nós fizemos? Criamos um algoritmo que pode ser usado em qualquer tomografia sem contraste, seja de tórax ou qualquer imagem que capte o coração. Medimos o material no coração, no órgão, e assim estratificamos os pacientes em classes de risco. Próximo. Essas categorias de risco são baseadas na literatura amplamente disponível sobre doenças cardiovasculares e transferimos esse conhecimento e se alguém tem uma carga de cálcio de 0 a 99, o risco é moderado de ter um ataque nos próximos 5 anos. Depois temos os moderados e aqueles acima de 400 unidades de cálcio têm elevado risco de sofrer um infarto nos próximos 5 anos. Então, desde que não haja contraste no exame, podemos fazer essa estratificação e classificação dos pacientes. Idealmente, a recomendação é consultar um cardiologista e iniciar o tratamento. Hoje em dia, os pacientes tomam medicamentos para redução de colesterol, mesmo com risco moderado. Também é feito o teste de esforço e, quando há muito cálcio, eles podem se submeter a procedimentos de angioplastia. E antes que tenham o seu infarto, esperamos, e com isso melhoraremos o sistema e também os custos financeiros associados com as doenças cardiovasculares. Tivemos a aprovação desse sistema ontem, na verdade, então já estamos muito empolgados, daqui a 1 mês poderemos começar a pôr em prática. Próximo.
Bom, no final das contas, eu só gostaria de destacar a necessidade de iniciativas entre a população para melhorar a situação no mundo com essas doenças crônicas que trazem altos graus de morbidade, mortalidade e altos custos para o sistema. Muito obrigado, Orix, pelas suas informações, pela apresentação. Daqui a pouquinho nós voltamos, já converso com você. Agora, nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre o Marconi. Marconi também trouxe uma apresentação para a gente, uma explanação geral do que nós vamos conversar daqui a pouco, sobre as dúvidas que serão abertas para vocês. Marconi, a palavra está com você. Muito bom dia. Oi, Marconi, o seu áudio está mudo. Não, ainda não estamos te ouvindo. Não, ainda não. O que nós podemos fazer, Marconi, enquanto nós acertamos essa questão do áudio, posso passar a bola para o nosso próximo amigo, Richarland. Richarland, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Kiss Colmeia 21. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Richarland Medeiros, eu sou CTO aqui da Pixion, sou CTO e CDO da Pixion. Estou responsável aqui por toda a tecnologia da empresa e responsável pelo processo de adoção de inteligência artificial e analytics dentro da Pixion, com uso em todas as suas soluções. Tá? Aqui dentro da Pixion nós temos desenvolvido projetos multidisciplinares utilizando inteligência artificial. Então, inteligência artificial é um tema bastante debatido internamente. Nós temos uma solução PAX, tá? É o maior PAX da América Latina. Nessa nossa solução, nós temos a aplicação de inteligência artificial para segmentação de imagens, classificação, identificação de encontrados, e através do uso progressivo de inteligência artificial, nós temos conseguido aí ter bastante avanço e teremos muitas novidades pela frente. Já temos a aplicação para segmentação de vértebras, com identificação, classificação e nomeação de vértebras. Temos aplicação para identificação em imagens de radiografia, para pulmão, voltadas à detecção de encontrados, voltada à separação de pacientes rígidos ou pacientes com alguma característica morfológica variante de saúde. Temos aplicação também para identificação de anomalias em crânio, olhando para imagens de ressonância magnética. Além do uso e aplicação de inteligência artificial para imagem, temos frentes voltadas a analytics e análise de detecção de padrões em bases tabulares, e a gente vê aí um grande potencial para o mercado da saúde com a descoberta de padrões e com a criação de insights voltados ao uso de inteligência artificial. E temos a nossa plataforma conversacional, que é a Lumia. Através da Lumia, nós conseguimos automatizar processos que vão desde o processo de back-office a processos clínicos, considerando hospitais, clínicas, laboratórios, centros diagnósticos. Tá? A Pixion tem investido maciçamente no uso de inteligência artificial, foi no mercado, tá? Buscar pessoas com experiência, com um repertório bem grande aí de conhecimento. Eu sou pesquisador de inteligência artificial, costumo dizer, desde antes de inteligência artificial não estar na moda, né? Sou pesquisador de inteligência artificial há mais de 14 anos. Minhas especializações são voltadas à área de processamento de linguagem natural e à área de imagens. Sou um entusiasta de inovação, né? Todo o nosso pensamento aqui dentro da empresa vai no sentido de o que a inteligência artificial e o que a tecnologia pode mudar hoje na vida dos nossos usuários, na vida das pessoas, né? E o que a gente pode pensar como próximos passos.
Então a gente estamos numa fase muito empolgados, né, onde a gente tem visto aí uma transformação do mercado e principalmente uma transformação das pessoas em relação a como elas têm entendido esse momento e os recursos tecnológicos e como eles podem trazer mudança e transformação na vida das pessoas. Excelente, Richard. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela apresentação. Já volto com você também. Marconi, estamos ok com o áudio ou não? Não, ainda não. Ainda não. Nós podemos prosseguir enquanto o pessoal faz a manutenção, tá legal? Eu vou iniciar então as perguntas e assim que o áudio do Marconi voltar, a gente retoma com a apresentação dele. Pode ser? Então, em relação às perguntas, agora estão abertas para o nosso público, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas para os nossos convidados. E eu já tenho a primeira aqui, que é para Ort. Ort, a sua apresentação foi excelente, o site da empresa é maravilhoso, eu fiz questão de olhar com atenção, parabéns pelo trabalho, pela empresa, pela evolução que está conquistando e oferecendo para a gente. E em relação a todo o trabalho realizado por vocês, é claro que nós não podemos deixar de falar sobre a pandemia. E um dos grandes desafios, né, para médicos é decidir sobre quais pacientes com suspeitas de Covid-19 podem ser hospitalizados, ou devem ser hospitalizados, e vocês possuem uma solução muito interessante que vai nesse sentido. Como é que você pode nos dar exemplos sobre como a inteligência artificial pode apoiar os médicos nessa avaliação? Com certeza. Inicialmente, no início da pandemia, queríamos encontrar uma forma de estratificar os pacientes por risco para ver quais tinham mais necessidade de respiração mecânica e outros tratamentos. Muitos países em todo o mundo tiveram problemas com isso, com a velocidade. Temos Israel, que foi um ótimo exemplo, mas vemos dificuldades em países como Brasil e Índia. Criamos um algoritmo que pode identificar as áreas do pulmão que apresentam anormalidades e dar também o percentual da carga pulmonar envolvida. Com isso, o profissional tem um parâmetro para identificar a evolução da infecção e usar isso no tratamento, além de fatores clínicos, como níveis de oxigenação, fatores de risco individuais, tudo isso combinado nos permite entender qual o melhor caminho de tratamento para cada paciente. Excelente, Jorge. Excelente, muito obrigado. E, por favor, transmita os parabéns para a equipe por esse trabalho. Richard, precisamos que você conceitue para nosso público, para quem está assistindo, né, o que de fato, não em termos técnicos, mas em termos simples, o que é Reinforcement Learning? E qual que é a relação do conceito com a inteligência artificial? Legal. De uma forma bem reduzida, né? A inteligência artificial é quando nós damos a um software a capacidade de aprender. E com esse aprendizado, o software passa a poder tomar decisões e executar ações. Existem basicamente 3 formas principais de que um software possa aprender. Tá? Existe o aprendizado supervisionado, que é quando nós, humanos, fornecemos explicitamente um conjunto de exemplos e através da leitura, através da análise desses exemplos e um conjunto de critérios, o software aprende e passa a generalizar. Existe o aprendizado não supervisionado, quando ele se baseia em uma série de características evidentes ou padrões ou fenômenos estatísticos. E existe também o aprendizado que é também tido como semi-supervisionado, que é o Reinforcement Learning. Em relação ao Reinforcement Learning, o modelo de aprendizado é dado através da conceituação de um agente em um ambiente dinâmico,
E esse agente, dentro desse ambiente dinâmico, aprende por tentativa e erro, dado um conjunto de critérios estabelecido para ele. Tá? Através da otimização do acerto, esse agente recebe recompensas, ou através dos erros ele recebe punições. Então a dinâmica de recompensa e punição, dado um ambiente dinâmico, promove o processo de aprendizado. De uma forma ampla, ele é uma das 3 formas de aprendizado aí que a gente tem na inteligência artificial. Muito obrigado, Richard. Muito obrigado. Muchas Bom, com gracias. tanta tecnologia chegando, Entonces, con tanta tanta tecnología tecnología nueva y la tecnología llega, ¿qué pasó? ¿Algún problema en el sonido? chegando e à disposição, Entonces, bueno, a gente fica con tanta tecnología disponible, em relação algunas ao personas se avanço asustan tecnológico, principalmente na saúde. en relación Eu a queria lo ouvir de vocês rápido dois, que van los tanto logros Ori tecnológicos, como sobre todo en la Richard salud. Entonces, a inteligência me artificial ela gustaría vai oír de substituir os ustedes médicos dos. ou ¿Ustedes os humanos creen em que la inteligência artificial inteligencia continuarão artificial va a a reemplazar somar a los forças médicos? para nos ¿O oferecer cada vez las mais dos, los soluções dos adequadas lados, às los demandas médicos atuais? y la inteligencia artificial aunarán esfuerzos? Eu Bueno, yo sou soy radióloga y radiologista, le puedo posso decir afirmar que a inteligência que artificial não la vai inteligencia substituir a artificial no va a radiologia, mas sim reemplazar vai a radiólogos. Está auxiliar aquí a radiologista a trabalhar para melhor com os ayudarnos a médicos hacer e con que el apoiá-los melhor trabajo se haga também, más rápido identificar situações que às y se vezes mida eles mejor para ignoram, hacer para que possam conexiones fazer também más rápida conexões entre entre las certas cosas. Pero los situações, mas é médicos, los claro que os doctores médicos tendrán vão continuar siempre no la controle e última vão usar palabra. a AI para o seu Creo proveito. que A la inteligência artificial assustou por ese muitos concepto de usuários que iba no a início, porque tomar as pessoas ficaram sí, preocupadas que ela iria alejar un substituir poco a los pessoas, mas usuarios al sabemos principio, hoje pero que ahora não, los datos que a forma que actuales ela y el apresenta proceso de os machine dados learning y todo a lo que hemos partir do que as aprendido es la máquinas información que captam. entra. E se tivermos mais informações incluídas no algoritmo, isso não é feito pelo radiologista regularmente. E assim, os produtos de inteligência artificial vão acabar se degradando. É por isso que essa interação com os humanos é muito necessária. A inteligência artificial não vai substituir os radiologistas, não tenham medo disso. E na nossa empresa, Zebra, nós vemos que nós fazemos uma comparação entre radiologistas que usam e não usam a AI, mas não haverá substituição, com certeza. Eu também tenho a convicção de que não existirá qualquer tipo de substituição dos profissionais da saúde, e de verdade, acredito que para a maioria dos mercados ao qual a inteligência artificial vai ser utilizada, né? A gente tem aí um processo de adoção que vai evoluindo ao longo do caminho. Hoje, quando nós vemos aplicações de inteligência artificial, a gente acaba se surpreendendo com índices de acerto, com a qualidade e com o potencial que essas abordagens têm, mas o grande fato que a gente tem hoje, que a despeito da grande evolução e do grande potencial que as técnicas vêm apresentando, inteligência artificial é muito bom para resolver problemas específicos. Quando a gente fala de problemas generalizados, quando a gente fala de problemas gerais, inteligência artificial ainda não possui abordagens que conseguem inferir entre problemas, não consegue criar racional fora daquilo que ele foi construído, daquilo que o modelo foi construído para realizar. Então a gente sempre vai ter o mecanismo, a gente sempre vai ter o componente humano trabalhando em conjunto com a inteligência artificial, e a inteligência artificial vai sempre potencializar a capacidade humana em resolver problemas, tanto num sentido de escala, quanto num sentido de quantidade. Tá? Então, nós vemos pesquisas aí, nós vemos abordagens como a identificação de encontrados em pulmão, em mama, em coração, no cérebro e tantas outras aplicações. Mas o grande fato é que o corpo humano tem muitos órgãos, tem muitos tipos de tecido, temos vários tipos de modalidade, temos ressonância magnética, tomografia computadorizada, temos raio-x. Então, quando a gente fala de ter
um conjunto de modelos que consigam encontrar anomalias, consigam inferir doenças em todos os órgãos, em todas as partes do corpo humano, para todos os tipos de modalidades para imagens, por exemplo, a gente está falando aí de um horizonte, né, no futuro a gente não tem isso hoje, a gente tem aplicações específicas e através dessas aplicações específicas a gente tem aí um processo de evolução. Então, com certeza, acredito que o componente humano ele nunca vai ser substituído e sim ele vai ser ampliado com o uso da aplicação de inteligência artificial. Bom, essa é uma excelente notícia, né? Principalmente para os médicos, para os profissionais de saúde. Nós vamos caminhar juntos ainda por muito tempo e que assim possamos dar os próximos passos na medicina. Outra pergunta aqui que chegou do nosso público para vocês dois, Richard e para Ortiz. Qual é o apoio tecnológico que a inteligência artificial pode colaborar para humanizar o atendimento em hospitais, clínicas, laboratórios, na saúde em geral? Como é que a tecnologia pode ajudar a humanização desse atendimento? Começando pela Ortiz, por favor. Com certeza. A Zebra é especializada em exames de imagens com a inteligência artificial, mas num âmbito mais amplo, a AI pode melhorar a experiência desde do pedido, marcação de exames, a ida até o hospital ou instituição para buscar o exame. Se com a inteligência artificial tudo pode ser feito de forma artificial, já antecipando o próximo passo e também os pontos mais complicados e com isso e pontos de gargalo e com isso podemos aplicá-la em vários campos da medicina para ajudar cirurgiões, para melhorar o tratamento de diferentes patologias com diferentes ferramentas. E pode melhorar também na outra ponta, a partir de comunicação entre os achados do radiologista e a avaliação do clínico até a compreensão pelo paciente de sua doença e também o tratamento. Também estamos implementando agora a etapa da farmácia. Estão melhorando a capacidade de administração, entrega de medicamentos e também fracionamento de doses. Portanto, aí será muito útil para a saúde e os médicos e administradores envolvidos estão analisando os melhores usos da inteligência artificial. E na Zebra, nós nos concentramos no setor mais amplo de saúde pública para alcançarmos a maior quantidade de pessoas da melhor maneira possível, concentrando nas doenças prevalentes no mundo e almejando o tratamento precoce delas. Não apenas a Zebra, mas há centenas de empresas hoje em dia que usam a inteligência artificial para aproveitar seus benefícios para melhorar o tratamento dos pacientes em todo o mundo. Obrigado, Ward. Richard, qual é a sua opinião a respeito? Eu concordo com a Orit. Eu acho que além da aplicação de inteligência artificial para a imagem, nós temos uma série de possibilidades aí. Dentro da Pixion, nós temos a Lumia. A Lumia é um agente inteligente que trabalha com a ideia de automatizar processos. Então, através da Lumia, você pode agendar exames, consultas, procedimentos, vacinas, enfim. Você pode agendar, você pode antecipar o seu check-in, você pode obter acesso a um resultado de um laudo, você pode conversar com o seu médico, você pode ter acesso à tirada de dúvidas e qualquer outro processo que possa ser automatizado. Eu acredito muito que quando a gente fala de humanização, existe aí uma confusão de agentes computacionais conversarem com pessoas tão bem quanto outras pessoas. Tá? Quando a gente fala
da comunicação humana. Existe ruído entre comunicação, até mesmo entre 2 pessoas, 3 pessoas, então existe ruído sempre no processo de comunicação. Então, eu não acredito que agentes computacionais, o foco deles, agentes conversacionais, o foco deles deva ser ter um modelo de perfeição na comunicação, onde ele consiga interagir como um agente humano, mas eu acredito que um grande pilar da humanização seja a celeridade no processo de atendimento e o acesso que mecanismos como esse podem garantir. Então, com um mecanismo, por exemplo, como a Lumia da Pixion, nós conseguimos aumentar a quantidade de pessoas que podem ser atendidas por clínicas, por hospitais, por laboratórios. Tá? A gente pode aumentar a velocidade com que pacientes conseguem fazer seus agendamentos. Então, a gente consegue dar mais acesso a preços mais acessíveis. Né? Então, quando a gente transforma processos, quando a gente consegue baratear processos através da automatização, e essa automatização ela é objetiva, a gente consegue dar acesso a mais pessoas e a gente consegue aí demonstrar um grande pilar que a inteligência artificial tem, ampliando o acesso de pessoas que normalmente não teriam. Né? Então, eu acredito que a inteligência artificial ela tem um grande potencial e a gente vai conseguir assim usar ela para as mais diversas práticas aí na área da saúde. Ótimo, Richard. E com tanta novidade chegando, vocês oferecem serviços à comunidade que alguns anos atrás eram vistos como impossíveis. Porém, nós sabemos que ainda eles não estão acessíveis a todos, em uma visão global. Quanto tempo vocês acreditam que nós precisaremos para que o trabalho como o de vocês seja democratizado para, inclusive, população de baixa renda? E o que será necessário para que nós chegarmos nesse ponto? Oritz, por favor. Eu acho que isso depende muito da velocidade de adoção da inteligência artificial no mundo. Uma das vantagens dos nossos produtos de AI é que eles são muito democráticos. Qualquer pessoa que realiza uma tomografia é identificada e tratada, mas há ainda uma certa hesitação da comunidade médica em adotar a inteligência artificial. Eles ainda não entendem os benefícios mais amplos que isso trará. Não são muitos radiologistas que usam a AI e que entendem o valor. E eles simplesmente ainda não estão preparados para fazerem um investimento na inteligência artificial, porque eles não seriam, na verdade, os beneficiários diretos e imediatos. Então, tem a questão daqueles que usam o equipamento, o recurso, e aqueles que recebem os valores e benefícios dele. Temos que definir melhor quem é que vai pagar. E quando conseguimos resolver esse dilema, os radiologistas poderão usar e os gestores poderão identificar os benefícios que ela representa. E assim que superarmos esse impasse, poderemos usá-la normalmente. Ainda estamos nas etapas iniciais, temos alguns profissionais de medicina que adotaram a tecnologia mais cedo, mas precisamos ainda mostrar na prática os benefícios financeiros. E assim que todos virem tudo isso, teremos uma situação global melhor para a adoção da AI. Muito bom, Oritz. Estamos ansiosos por essa evolução. Richard, qual que é a sua visão a respeito? Eu também acredito que o grande desafio aí da IA é a barreira de adoção. Tá? A gente não está falando de um problema tecnológico, como eu mencionei antes. A inteligência artificial, as técnicas, as abordagens que nós temos hoje são excelentes e tem um índice de acerto muito grande quando são pensadas para resolver problemas específicos. Né? Hoje o desafio é, através da adoção, viabilizar um volume de modelos,
um volume de aplicação que passe a ser relevante para todos os mercados, para todos os segmentos da área da saúde. Vejo que existe alguma resistência ainda, né? Existe ainda, na verdade não alguma, existe uma boa resistência ainda das pessoas envolvidas no cenário. Ainda existe bastante esse mito de que, olha, a inteligência artificial ela vai substituir o médico, ela vai substituir enfermeiros, ela vai substituir qualquer outra pessoa de qualquer mercado, né? E através desse receio, as pessoas acabam se afastando e criando barreiras em relação a isso. E com essas barreiras, dificuldade de viabilizar um processo aí de criação de uma amplitude de modelos que possa resolver, que possa ser aplicado de uma forma mais ampla e mais relevante, né? Então, hoje o que a gente tem não é um problema de tecnologia, as tecnologias que já existem, elas podem resolver e podem endereçar muitos problemas, mas ainda, através da barreira de aceitação, existe essa característica de existir uma barreira de investimento também e de adoção na prática. Eu vejo que tem muito hype, existe muitas declarações em muitas empresas, em muitos momentos, em relação ao uso de inteligência artificial como algo que todos sabem que vai acontecer, vai se tornar uma realidade, né? A gente já tem visto isso em muitos mercados, mas ainda falta uma camada de se dedicar, de parar para investir e de viabilizar, e eu acho que isso vai vir após essa fase aí de quebra dessa barreira de adoção. Muito bom, Regina. Você falou uma palavra importantíssima que está muito em voga hoje, que é a aceitação da tecnologia, né? Nós sabemos que a ciência ela sempre avança, mas que ela depende também da aceitação estar no momento certo. Em relação à pandemia, em relação à pandemia do Covid-19, que hoje afeta em nível global, vocês acreditam que a pandemia, de certa forma, claro que é uma grande perda, nós temos uma série de problemas por conta disso e lamentamos todos eles. Tá? Mas, por um outro lado, vocês acreditam que o fato da necessidade de respostas rápidas por conta da pandemia, isso favoreceu a adoção da tecnologia? Nós temos hoje um novo ambiente, uma nova visão em relação à aceitação da tecnologia na saúde? Ortiz, por favor. Eu acho que muitas pessoas que estão na linha de frente da Covid usam esses algoritmos e encontraram o valor deles, serão aqueles que vão adotar novos algoritmos também. Outras instituições falam que, bom, acabamos de descobrir a utilidade de um algoritmo, mas ainda não vemos outras utilidades. Houve uma falha na conexão, mas nós achamos também que na pandemia aí poderia ajudar muito, já que é um problema global, houve muito compartilhamento de pesquisas e chegou-se a soluções e as vacinas muito rapidamente. Se tivermos iniciativas semelhantes em outras áreas, especialmente com doenças crônicas, juntos poderemos desenvolver iniciativas ao longo dessas mesmas linhas para melhorar a saúde pública. Richard, qual a sua opinião? Eu acredito que, claro, a Covid no mundo tem sido um momento bastante difícil para todo mundo, né? Mas ela acabou ajudando num repensar muito amplo das pessoas em relação a como fazer o que elas faziam no dia a dia. Tá? Então, isso pode ser traduzido aí através do home office, homeschooling, através da não presença física das pessoas em qualquer cenário ou qualquer circunstância. Acredito que através da pandemia,
através desse momento que a humanidade está passando hoje, e esse repensar, nós podemos abrir os olhos para tecnologias e para práticas que já existiam, mas que não eram tão disseminadas e que a gente não pensava, não entendia como um primeiro meio, né? A gente tem hoje, por exemplo, na teleconsulta, um recurso riquíssimo, onde a pessoa ela não precisa se deslocar, chegar numa clínica, chegar para ter um atendimento com uma especialidade e conseguir tratar o seu problema, conseguir ter um direcionamento para o seu problema. A Pixion ela tem investido bastante nesse repensar. Recentemente a empresa adquiriu Boa Consulta, que é uma plataforma de teleconsulta e de agendamento. A gente acredita bastante que a aplicação de teleconsulta, como um exemplo aqui, ela é uma demonstração de que, apesar dos pesares, apesar dos problemas que a pandemia trouxe, houve essa mudança de paradigma, né? E eu acho que essa mudança de paradigma, ela vai além da teleconsulta, ela vai além do uso de inteligência artificial para qualquer fim que seja, né? Ela vai mais no sentido da gente repensar recursos, da gente repensar práticas e a gente buscar viabilizar ações, né? Viabilizar recursos de uma forma mais ampla e mais democrática para todas as pessoas. Muito bom. E dentro do trabalho de vocês realizam serviços que vão além da tecnologia. Fica muito claro, ouvindo tanto a Ortiz como o Richard, que o trabalho de vocês ele supera a tecnologia porque ele possui um propósito. Vocês estão resolvendo problemas que são importantíssimos na ponta, nos hospitais, com os médicos, na saúde em geral. Como é que vocês enxergam um mundo ideal com a adoção dessas tecnologias? Como vocês imaginariam que seriam essas contas? Como nós teríamos o mundo hoje se nós conseguíssemos colocar a tecnologia como vocês trabalham, a inteligência artificial, ajudando, apoiando a saúde, principalmente na questão da humanização do atendimento, mas qual seria o cenário ideal que vocês visualizam olhando para frente? Retirando os obstáculos que nós temos para resolver, tá? Qual é o propósito e a meta de realização de vocês no atual contexto? Ortiz, por favor. Na verdade, é uma ótima pergunta e ela depende de qual o prazo do nosso sonho, né? A minha visão da AI é que ela vai ajudar os médicos a resumirem, sintetizarem toda a informação sobre os pacientes de uma forma muito dirigida, de forma que os seus exames de imagem, exames laboratoriais, consultas, tudo isso em conjunto vai dar todos os indícios para o clínico tratar o paciente. Então, na consulta, ao invés de se concentrar em reunir informações de várias pontas diferentes, eles podem passar mais tempo conversando, interagindo com o paciente e os dados já estarão lá automaticamente disponíveis. Então, haverá mais tempo para interação paciente-médico, mais tempo para um atendimento integral e os dados estarão lá de forma mais organizada e completa. E também com tratamentos já recomendados, de acordo com os parâmetros. Então, aquele prontuário com todas as informações do paciente irá dirigi-lo ao melhor tratamento. E, assim, os pacientes não dependerão tanto de um único médico, um que é melhor, um que é pior, um que é mais comunicativo ou menos. Então, isso, ou diferentes especialidades também, o tratamento será mais consistente e democrático para toda a comunidade. Todos os pacientes receberão tratamentos semelhantes e a interação será mais humanizada, mais tempo passado na consulta com a interação, e o médico deixará de ser um coletor e gestor de dados, simplesmente. Excelente, Ortiz.
Excelente. Richard, por favor. Maravilha. Superado aí todas as barreiras que a gente vai ter no processo, que a gente tem e vai ter no processo, né? Eu vejo num cenário ideal, um cenário de colaboração. Eu não consigo, com as variáveis de hoje, imaginar uma única empresa, uma única instituição que tenha um conjunto de modelos grande o suficiente para resolver todos os problemas de identificação, diagnósticos, tanto de imagem quanto em bases textuais. Então, eu não consigo imaginar uma única empresa que consiga resolver todo o problema. Eu consigo imaginar um conjunto de ações, um conjunto de investimento de muitas empresas ao redor do tema em si, do tema diagnóstico em imagem, do tema diagnóstico em bases textuais, e através dessa colaboração, pensar estruturas e padrões para que a gente tenha um enriquecimento de bases históricas. Tá? Hoje em dia, quando a gente fala do processo diagnóstico, a gente tem aí um processo que é muito orientado à característica de grupos de pessoas. Tá? Então, eu vejo que quanto mais dados, mais informações e mais conhecimento a gente conseguir tirar dessa estrutura, a gente vai conseguir individualizar o processo de diagnóstico para as pessoas. E quanto mais a gente tiver histórico daquela pessoa, independente de qual foi a clínica, qual foi o laboratório, qual foi o hospital que aquela pessoa passou, quando a gente tiver uma estrutura de dados onde o histórico da pessoa está centralizado em um ponto e qualquer profissional puder utilizar toda essa informação histórica, a individualização do processo diagnóstico, a individualização do processo de tratamento do paciente vai alcançar um novo patamar. Né? Então, eu vejo um futuro ideal como um futuro de muita colaboração e um futuro onde nenhum dado é perdido, né? Todo dado é aproveitado, e sim, vai existir muita correlação em grupos, muita comparação, porém o objetivo vai ser aí uma análise individualizada, porque a gente vai ter recursos o suficiente para promover esse tipo de análise. Muito bom, meus amigos. Eu agradeço demais todas as palavras, todas as informações. Nós estamos caminhando para o final da nossa participação. Eu gostaria de abrir agora um momento para que vocês passassem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para essas pessoas que estão em casa hoje, mas que visualizando um mundo melhor e dependentes, claro, da tecnologia, da evolução da ciência por parte de empresas como a de vocês. Então, uma mensagem para quem está nos assistindo. Por favor, Ortiz, fique à vontade. A minha mensagem é que devemos abraçar a inovação. Muitas coisas são inovadas o tempo todo. A Covid nos ensinou a tentar fazer as coisas de forma diferente e agora chegou o momento de superarmos o medo da inteligência artificial. E com relação a qualquer coisa, devemos sempre experimentar, porque ela pode melhorar a sua vida e também a saúde. Não tenham medo do novo, mas sim experimentem, testem, tentem usar, e a maior parte dos produtos incluem várias camadas de inovações também. É preciso acompanhá-las, aperfeiçoá-los, trabalhar junto com os fornecedores para que os recursos estejam no ponto certo para oferecerem o melhor produto possível. Na inteligência artificial, o processo é um de aprendizado constante. Na Zebra Medical Vision, nós temos aprendido muito nos últimos anos com relação a algoritmos para que eles possam ser generalizáveis e adotados, e, portanto, o algoritmo não é, na verdade, um produto que se vende, mas se ele fizer parte do fluxo de trabalho num ambiente
hospitalar e de saúde e que ele propicia o tratamento correto para o paciente, aí sim ele será um bom produto. E isso aprendemos nesse processo de aprendizado. Então, abracem a inovação e ajudem a chegarmos ao próximo nível. É a minha mensagem. Richelieu, qual é a sua mensagem, por favor? A minha mensagem é bastante parecida com a do Aort, né? Eu acho que eu gosto bastante de uma frase que fala que a melhor forma de prever o futuro é criando ele, né? E quando a gente toma a dianteira aí no processo de inovação, no processo de transformação digital, a gente passa por algumas dificuldades, mas a gente consegue vislumbrar aí um cenário completamente novo, completamente diferente, completamente rico e cheio de oportunidades, tá? Eu diria para que as pessoas estivessem abertas para a inovação, estivessem abertas para a quebra de paradigma, né? Saíssem da ideia de que a repetição que está dando certo, ela tem que continuar, né? E abrir o coração, estar aberto para o repensar, estar aberto para, será que isso que eu faço dessa forma é a melhor forma? Não teria uma forma diferente? Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando... a gente está falando, sim, de aplicações que por vezes são complexas, mas a gente também tem uma série de recursos de inteligência artificial que são simples, que a gente usa no dia a dia e a gente nem se dá conta. Isso vai desde o aplicativo lá que a gente pede comida, até o aplicativo que a gente usa para se dirigir de um local ao outro, né? Então a gente já tem inteligência artificial como um forte componente no nosso dia a dia. Ou seja, é inevitável, né? Uma grande mudança social, uma grande mudança como a gente enxerga o dia a dia, os mercados, as interações humanas, ela já está acontecendo e ela vai se ampliar ao longo do tempo. Né? Então, é importante que as pessoas estejam abertas e que não tenham medos, ou que não tenham medos que bloqueiem essas pessoas a tentar entender, tentar analisar, porque através dessa abertura para o novo, essas pessoas vão poder participar do processo de transformação de uma forma muito mais natural e vão poder se beneficiar. Tá? Eu acho que quando a gente se fecha, a gente acaba criando barreiras e não passa, não consegue aproveitar a parte boa da transformação. Então, deixo essa mensagem. Excelente, Richard. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, tanto Richard como Oretz, a você que está nos assistindo. Seguimos com o KISS 21. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Grande abraço.